Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael, na verdade é o primeiro fechamento do ano, deixa eu ver se tá tudo certinho, tá tudo gravando. Primeiro fechamento do ano, né? Uma férias, né? A gente teve um recessozinho ali no Põe no Bolso, voltamos, eu particularmente voltei na sexta-feira, né? E agora retornando de fato para fazer o fechamento, agora até até a penúltima semana de dezembro estaremos por aí, tirando os feriados, né, fechamento, voltando ao normal. E voltei, né, nessa segunda-feira, dia 9, em um final de semana bem tumultuado aqui no Brasil, nas manifestações, tudo isso. Todo mundo muito na expectativa do que como seria a abertura do mercado, se abrir pressionado, se o dólar ia disparar. De fato, né, a gente teve uma abertura estressada do dólar e bolsa caindo, mas ao longo do dia a gente teve uma mudança de humor, né? Teve bastante volatilidade no final das contas, apesar do volume foi bem fraco, teve uma boa volatilidade. Por quê? As bolsas norte-americanas... Não, primeiro eu vou começar as commodities, né? De manhã, minério de ferro estava caindo 3%, né? A China, ela abriu as fronteiras ali para Hong Kong, mas a gente está tendo, né, assim, as preocupações com relação ao avanço do Covid, como o governo vai tratar com isso. Mas a gente teve algumas notícias interessantes ao longo da manhã que reverteram essa queda do minério de ferro e que no final das contas ele fechou praticamente estável, né, de uma queda aí próxima de 4% para praticamente estável. Então uma boa recuperação, isso ajudou o setor siderúrgico, ajudou bem o mercado, né? Tava uma queda até que razoável, e o setor siderúrgico fechou aí praticamente estável por conta disso. E o que motivou essa reversão do minério de ferro? Primeiro, o governo chinês, né, alguns pessoal, né, autoridades que fazem parte ali do Banco Central Chinês afirmaram, né, que o governo chinês pretende investir, não, como é que eu posso falar? Emitir, essa é a palavra, emitir uns títulos públicos, que são títulos públicos especiais, que, né, por conta da característica da China, de urbanização, tudo isso, eles são focados em infraestrutura. Né, como se fosse, entre aspas, né, com uma debênture incentivada, né, para infraestrutura, que teve aqui no Brasil. Obviamente debênture é com empresa, né, então não tem nada a ver com debênture, só para a gente entender um pouco a estrutura. É uma estrutura que também acho que também não vale a pena ficar conversando aqui, comentando como é que é a estrutura. Basicamente é isso que precisa entender. E, diante disso, né, eles também vão flexibilizar a meta de déficit orçamentário, vão aumentar a meta do déficit, tá? Isso é uma característica do governo chinês, né, de flexibilização monetária, tudo isso. E qual que é a ideia disso, né, trazer esses títulos? Além de prover liquidez para o mercado, é prover maior liquidez para o mercado de infraestrutura. Infraestrutura na China basicamente é construção. E construção precisa do quê? Minério de ferro, aço, tudo isso, né? E aí isso gerou uma expectativa positiva e o minério de ferro fechando aí praticamente estável, né? Se sustentando nessa região dos $120 a tonelada. E aí que eu digo que teve alguns pontos positivos, porque teve algumas matérias não, né? Alguns relatórios de alguns bancos de investimento apontando um pico de infecção do Covid, né? Em cidades importantes, Xangai, Pequim. E em meio a esse pico, um aumento, né? Também é uma consequência disso, mas um aumento do fluxo de trânsito, shoppings, comércio. Então, está aumentando o fluxo e aparentemente está chegando num pico de infecção, de transmissão, né? Então isso é bem importante, né? Isso é fundamental, porque, obviamente, quando você reabre uma economia, a gente passou aqui no Brasil isso, né? Tem um aumento significativo de novos casos de Covid, e se chegar nesse pico e as pessoas de fato estão saindo, estão de fato consumindo na China, isso é muito bom, né? Para o Brasil em especial, né? Commodities, né? Tanto minério, parte de soja, tudo isso. E também para o call de petróleo, que é um dos calls para esse ano de 2023, né? Bem difundido aí. Se você ler diversas cartas de gestores, perspectivas, muita gente falando sobre petróleo, dessa demanda reprimida de China, a falta de petróleo que tem no mundo, né? Porque o OPEP
eles não vão aumentar a produção, muito pelo contrário, e os Estados Unidos cortou, né, a produção, está reservando para as eleições. Tá? Então, assim, a gente pode ter aí um aumento, né, uma valorização do petróleo. Né? Não vou ficar trazendo todos os detalhes sobre isso, mas isso ajudou o petróleo hoje, né? Chegou a subir 3%, deu uma boa devolvida agora no final do dia, né? Mas está aí, fechando com uma alta de praticamente 1,5%, 2%. Tá? E aí, nos Estados Unidos, a gente começa a falar isso, teve o dia, o Ibovespa chegou a bater máxima lá, e agora foi a fechar o dia praticamente estável, uma ligeira queda, praticamente estável. Tá? Por quê? Mercado norte-americano. A gente vai passar pelo mercado norte-americano. Estava subindo 1%, fechou na mínima, depois que a presidente do Fed lá de São Francisco, a Mary Daly, afirmou que a próxima reunião do Fed, né, vai ser entre dia 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro, que é a reunião. Dia 1º de fevereiro vem a decisão. E ela falou que os dirigentes estão trabalhando com uma alta de 25 ou 50. Todo mundo está esperando 25. E que, na visão dela e da maioria dos dirigentes, a taxa de juros deve encerrar aí na faixa de 5, 5,25. Que é muito, está bem próximo do que foi dito, né, do que foi revelado ali na ata do Fed, no comunicado do Fed, né, o mercado, eles estão esperando entre 5, 5,25, né, mas assim, o mercado ele estava com um relatório de emprego que veio abaixo do esperado, né, uns dados importantes de inflação, reduzindo essa expectativa. Então volta a puxar, né, a curva de juros e isso traz uma pressão nos mercados. Beleza? Então, basicamente foi isso que motivou o mercado. E nesse negócio de manifestação, como eu falei pro pessoal do Infobolso, como eu falei pessoal também lá no Põe no Bolso, é o seguinte, né? A gente sempre tem que pensar, isso aqui afeta fiscal? O que são os principais temas do Brasil? Fiscal, inflação, basicamente é isso, fiscal e inflação, né, e PIB. Isso afeta alguma coisa nesse cenário macro, nessas manifestações? Vai afetar o cenário macro? Eu, pelo menos, não vi nada que afetasse. Então, se não afeta, não sou comentarista político. Então, vamos lá. Ibovespa. Fechou o dia praticamente estável. E é um ponto de resistência muito importante, né? Nós estamos falando aí dessa região dos 109, 111 mil pontos, que foi o último fundo perdido aqui, né? Que a gente viu, essa região aqui, ó. Abriu o caminho para esse momento de queda, foi onde o mercado marcou topo e onde está marcando mais uma vez, deixando mais um candle em definição. E existe a probabilidade maior é confirmar esse candle de reversão. Por quê? Estamos em tendência de baixa. Né? Estamos em tendência de baixa. Então a probabilidade maior é a confirmação desse cenário de queda. Né? Confirmar esse cenário de queda seria o quê? Voltar abaixo desses 107.500 e aqui é o grande movimento. Como o mercado vai reagir ao teste desses 105, 104 mil pontos? Porque, querendo ou não, nós temos um fundo ascendente por aqui. Então, esse aqui vai ser o grande, a grande questão gráfica do mercado. Que a gente sabe que a tendência é de baixa no curtíssimo prazo. O que a gente não entende, por enquanto, o que a gente tem uma boa sinalização, né, com essa alta da semana passada, é que a gente tem um sinal de reversão por aqui. Né, muito diferente do que vinha sendo desenhado. Então, ainda é tendência de baixa, ainda não dá para falar que tem fundo, né, tem sinal de reversão, que a bolsa vai romper, não é isso. Né? Eu também não acredito muito nisso, acredito que a curva de juros agora está num nível, vai ficar estável nesses níveis altos, né, vai ficar alto. Não vejo um motivo gigantesco para fechar mais essa curva, não vejo um motivo gigantesco, vejo um motivo gigantesco para subir e voltar para as máximas. Afinal de contas, se o fiscal afetar demais a expectativa de inflação, isso pode gerar um impacto bem negativo para a curva de juros, isso sim gerar prêmio para a curva de juros. Mas do outro lado, se a gente tem essa reabertura da China, isso é bom para commodities, isso é bom para soja, né? Isso é bom para a balança comercial brasileira. Tá?
Então, são pontos importantes que a gente tem que avaliar, e isso vai impactar diretamente no fiscal e afetando o fiscal diretamente na perspectiva de juros. Então, no cenário atual que a gente tem, esse nível de curva de juros ele é bem aceitável, né? E aí vai o trabalho, né, de ir em busca de boas oportunidades, papéis interessantes, papéis que estão baratos e que podem oferecer boas oportunidades de compra com risco-retorno interessante. Beleza? Bom, falando aqui de Petro e de Vale, né, Petrobras, apesar do petróleo... antes de... vamos fechar aqui, a gente fala de Estados Unidos, tá? Petrobras, né? Apesar do petróleo dar uma boa disparada hoje, Petrobras fechou praticamente estável. Aqui a gente tem uma briga importante, né? O papel ele está em tendência de alta no curto prazo, acima dos R$21, mas no curtíssimo prazo segue com viés de baixa, enquanto abaixo dessa região dos R$25. Então tá uma briga importante aqui. Para quem está comprado, o importante é ficar acima do 22, em especial acima do R$21. E, né, para quem está vendido, não pode confirmar o rompimento dessa região dos R$25 em base semanal. Vale. O papel está indo muito bem, né? Segue sua tendência de alta principal. Retornou para a faixa dos R$93. Foi esse topo intermediário aqui de março e abril do ano passado. Se conseguir romper esse patamar e que a tendência de alta é essa, não tem uma divergência de alta de volume, não tem nada. Né, aqui, se você olha o diário, as divergências, não tem nada, né, segue firme e forte. Aí, caminho aberto para os 95, quem sabe até mesmo para a máxima histórica dos 99. Se deixar algum tipo de divergência, perdeu R$87, suportes importantes, 84 e 82. Aqui, 84 e 82. Aqui são pontos para ficar esperto para uma compra. Dos bancos. Destaque para o Itaú, né, que deu compra aqui, né, aquele papéis baratos que estavam, né, aquela história que a gente conversou bastante lá no meio de dezembro. Deu compra aqui nessa região dos 23 e pouco, atingiu o objetivo, voltou para o ponto rompido, marcou fundo e voltou para o objetivo. Aqui é uma resistência muito importante, é o último fundo perdido, é a média móvel de 72. Então, esse é um papel que também entra aí, né? A TOTOS, PRIO, né? Alguns papéis interessantes aí, que entra na seleção de fez pullback e o mercado segurou ou não, nessa região do 104, pode ser uma boa oportunidade de compra com risco-retorno interessante, tá? Então, né? Mais uma hora, mais um momento em busca de boas oportunidades, né? Mirar aí, fazer um bom trabalho de radar de ações e em busca de boas oportunidades. Vamos falar lá fora? Deixa eu pegar aqui. O que a gente teve aqui, né? O S&P fechou estável. Devolveu tudo, né? Chegou a trabalhar acima desse último do 3.900. Bateu 3.950, inclusive agora essa máxima de hoje é uma resistência importantíssima, virou uma resistência importantíssima, e devolveu tudo. Isso mostra primeiro, né? Primeiro, a força da tendência de baixa de curto prazo, né? E mostra que, por enquanto, é muito cedo para a gente chamar de reversão de tendência esse fundo que foi marcado aqui na faixa do 3.800, 3.790 e 3.800, porque esse candle aqui é um candle de muita força vendedora. Então, qual que é a probabilidade maior aqui? Voltar para cá, em linha com a tendência de baixa de curto prazo, e, querendo ou não, como ele respeitou, aqui, ó, tá vendo? Ele ficou abaixo do último fundo, ainda está ainda o viés de baixa do curtíssimo prazo segue firme e forte. Então, expectativa é, de fato, confirmar esse candle e voltar para esse último fundo. Mesma coisa do Ibovespa. Voltou para cá, mostrou um sinal de reversão, a gente começa a colocar em xeque esse viés de baixa de curtíssimo prazo. Perdeu, tendência forte, caminho aberto para o 3.700. Então, né, a principal questão aqui, aqui, ó, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo está aqui. Petróleo segurando mais uma vez nesse 78, 75, tá? Tá bem importante nesses níveis.
O que é importante a gente observar aqui? Aqui o petróleo subiu 1,50, tá? O que é importante observar aqui? Que tanto o S&P quanto o Ibovespa, eles estão tentando, né, buscar um processo de reversão, anular esse viés de baixa, com fundo aqui no 13.800 e com fundo aqui no 104 mil pontos. Mas ainda a pressão é negativa. Então, primeiro, evite comprar rompimentos contra a tendência e ficar atento nesses pullbacks, né? Como fez pullback aqui, e se fazer um pullback por aqui, vale ficar atento, sim, porque o risco-retorno é interessante, como eu disse, um bom radar de ações pode ajudar você nessa empreitada, que é, querendo ou não, né, uma empreitada contra a tendência. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até mais.